Olá, saudações, salutes, salam! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, literatura, religião, história das religiões mundiais, minha opinião sobre os livros que tratam de fé e espiritualidade, jornada espiritual. E hoje vamos fazer a terceira parte do livro do Islã, né? Que é um livro enciclopédico, didático, que tem a introdução interessante, né? Vocês não conhecem nada do Islã, que é uma religião, uma civilização ali do Oriente Médio, né? Um monoteísmo que surgiu depois do judaísmo, do cristianismo, né? E é a base da fé Bahá'í, que é um outro monoteísmo. Então, o Islã é uma civilização, né? E aí vamos falar hoje inclusive disso, né? A era de ouro da civilização islâmica. Já falamos aí do Corão, né? Ou o Sagrado Corão, ou o Alcorão, que é as escrituras sagradas da religião, né? Do Islã. E hoje nós vamos falar então da astronomia, da matemática, né? O pessoal fala assim, os números árabes. Os números árabes vieram da Índia pelos árabes, né? Porque os árabes são grandes comerciantes, inclusive navegavam ali pela Índia, né? Chegaram até a Indonésia, inclusive a Indonésia é um país muçulmano lá perto da China, né? Então, essas caravanas, né, dos árabes, né, do pessoal da Pérsia também, naquela rota da seda, podemos dizer assim, levou o Islã para a região da Índia, norte da Índia, onde é o Paquistão hoje, e chegou até regiões do interior da China, né? Então é interessante essa era de ouro que foi até o século XVI, com a expansão do Império Otomano, mas o Império Otomano depois entrou em decadência, né? Então, o Império Otomano que veio até a Primeira Guerra Mundial, né? Século XX. Então você tinha o Império Otomano, os turcos. Lembrar que os turcos vieram ali da região da Rússia e eles chegaram até a Turquia hoje, né? Turquia ali que era com as colônias gregas, né? Na época do apóstolo São Paulo, ali as colônias gregas. E aconteceu que os árabes, aliás, os turcos, não são árabes, não, os turcos vieram ali da região da Rússia, passaram onde é a Pérsia, adquiriram a cultura persa e chegaram até onde é a Turquia, né? Então eles não são originais da Turquia, tá? A Turquia ali era colônia grega, colônia persa e tal, né? Isso na época do Alexandre o Grande, né? Então é interessante conhecer a história porque a gente tem um desconhecimento muito grande da história do Oriente Médio, né? Então esse painel aqui é não só religioso, mas é cultural, histórico. Então, daí as diferenças dos turcos, dos persas e dos árabes. Tá? Então a origem do Islã é árabe, mas pelas expansões do Islã chegou até os persas e depois até os turcos. Né? Então os turcos dominaram a Pérsia, adquiriram a cultura persa e levaram até a Turquia e grandes regiões da Europa ali, né? Até a Áustria, até a Áustria chegou ali, os Balcãs, chegou a cultura islâmica, né? E também na Espanha e em Portugal, né? A Península Ibérica também tinha cultura islâmica. E o Islã, né? Lembrar que ali, quando o Islã dominou ali o Egito, tinha ali os restos da biblioteca de Alexandria. Né? Então muita coisa foi preservada, muita coisa foi destruída. E as casas de cultura, as casas de sabedoria que o Islã montava são os protótipos das faculdades. Né? Então as faculdades mais antigas do mundo não são as europeias. Tá? Tem grandes faculdades europeias ali, antigas, na Idade Média, mas lá no século 9, 10, 11 já tinha esses grupos de estudo no Islã, né? E não tinha muita diferença assim na questão da filosofia, da doutrina, né? E da ciência, tudo integrado. Depois é que foram surgindo grupos, né? Que não, só o Corão basta, que não tem no Corão vão queimar, né? Tipo assim, aquela famosa frase, não, se tem no Alcorão, beleza, só fica com o Corão. Não tem no Alcorão, fala contra o Corão, então queima, né? Então essa famosa frase que aí é fundamentalismo. Já fiz vídeo aí sobre os fundamentalismos, que aí seriam os grupos religiosos que são contra a ciência, né? Mas isso é minoria, tá? Nessa época de ouro do Islã, não, a ciência era patrocinada pelo Estado, tá? Tinha professores, tinha traduções de clássicos gregos, então os persas, né, tinham tratados de medicina, né? Avicena, né? Ou Ibsina, tinha tratados do Averroes, que é tratado sobre Aristóteles, né? E tinha os matemáticos e astrônomos. Lembrar que grandes constelações aí que a gente conhece, visíveis, né? Depois foram descobertas outras constelações, mas grandes constelações têm nomes árabes. Estrelas imensas têm nomes árabes, porque os árabes fizeram as primeiras coletâneas de estrelas e de constelações, né? Então os árabes ajudaram aí a trazer essa cultura durante a Idade Média, né? A Idade Média tinha acabado no Império Romano, então não tinha essa conservação de cultura igual tinha no Islã. E aí muitos dos clássicos gregos foram conservados pelo Islã e retraduzidos depois para a Europa. Né? Então foram eles que conservaram, e além de trazer esse conhecimento, igual eu falei, dos números lá da Índia, né? Os algarismos árabicos, né?
Assim como tem as letras fenícias, né, que é a base do alfabeto e tal, na Grécia também. Então você vê que tudo é um grande conjunto cultural de se misturando, né? Então, vem da Índia, vem da Fenícia, vem da Arábia, né? E tudo isso aí chegou na Europa depois, com um choque de civilização, porque aí o Islã, né, sendo uma religião diferente, uma civilização diferente, um pensamento religioso diferente, entrou em choque com os cristãos, né, que aí já estavam formando ali os grandes impérios cristãos na Europa, né, e aí Roma e tal, então aí já tinha ali os impérios germânicos, os romanos, né, e aí formou o quê? Formou aquele caldeirão que levou as cruzadas, né, as cruzadas que foram justamente nessa época de ouro. Só que a grande derrota do Islã não foi nas cruzadas, não, porque as cruzadas foram pior para os cristãos, né? A grande derrota do Islã foi ali o saque de Bagdá pelos mongóis no século XIII, né, que aí realmente acabou com essa fase de ouro. E depois veio o Império Otomano, né, e os outros impérios que não eram exatamente arábicos, né, eram, por exemplo, o Império Otomano é turco, né, turco-otomano, que durou, como eu falei, até o século XX, tá? Então fica a dica aqui, para conhecer a astronomia, né, e tal. Dica importantíssima, obviamente, é ler o Corão, né? Essa aqui é uma visão, essa aqui é uma versão mais condensada, né? Não tem aquelas notas que tem as versões mais eruditas, né? Então não é um Alcorão de estudo, né? É um Alcorão para você conhecer a base. O que fala o Alcorão? Lembrar que eu já comentei aí no vídeo anterior o Corão e os apócrifos, né? Os livros que não entraram na Bíblia, porque é igual aos apócrifos, muita coisa parece muito, mas é diferente, né? Então a mesma impressão que você tem ao ler os apócrifos é que parece muito com a Bíblia, mas é diferente. Então o Alcorão tem muita coisa que tem na Bíblia judaica, hebraica, né? E tem nos evangelhos, né? Não tem referências às cartas de Paulo, por exemplo, aqui é só os evangelhos, a questão do João Batista, Jesus, a Maria, mãe de Jesus e tal, né? Então é interessante isso aqui. E, e aí também fala do Sufi, né? Além do sunita, do xiita, tal, do Shia, né? Você tem o Sufi, o sufismo. E esse aqui é um manual de regras, né, de concentração, de meditação do Sufi. O Sufi seria tipo uns monges, né? Apesar que não tem monges no Islã, né? Igual não tem monges no judaísmo. Monge é mais uma coisa do cristianismo, do budismo, né? Ou os gurus lá do hinduísmo. Mas tem alguma muito aproximada que são essas ordens, igual tem beneditino, jesuíta, né, franciscano, carmelita e tal. Então tem essas ordens aqui do Islã, tá? A Naqshband é uma das mais famosas, tá? Mas tem a ordem dos derviches girantes lá, né, do Rumi, né? Inclusive esses grandes poetas sufi, né, inspiraram toda uma cultura de tradução de clássicos orientais, né? E essa poesia pré-islâmica. Inclusive eu falei, né, no outro canal aí do Alberto Mussa, que escreveu um livro chamado Enigma de Kaf, a letra Kaf, que fala dos poetas pré-islâmicos, né? Ou seja, antes do profeta Mohammed, tinha a grande cultura da poesia, né? Aqueles campeonatos de poesia entre os árabes ali, né? E aí aqui são essas regras de meditação, de concentração, né, de desapego, né, a questão de livrar-se do ego. Então são muito aproximados com as técnicas budistas, tá? Mas nada a ver, tá? Isso aqui é de aproximação com Alá, ou Deus, né, que é o nome dado em árabe. Não é budismo, mas as técnicas de meditação existem em várias religiões, né? Então, assim como na Kabbalah também tem técnicas de meditação, no Sufi, ou sufismo, né, que eles são muito dados assim, à questão do desapego, né, do altruísmo, a unidade com Deus, né? Então eles não gostam muito da religião assim, a só forma, né? Só ritual, não. Eles querem uma aproximação com Deus, igual os monges, né, católicos, etc., né, que tem todo um sistema de regra, de disciplina, de jornada espiritual. Então a preocupação do Sufi é a jornada espiritual, tá? Muito bem, outra dica aqui é o Goethe, né, que escreveu o Divã Ocidental, Oriental, Oriental, Ocidental, que é lendo os persas, né, o Attar, o Rumi, né, o Hafez, tal, que é esses grandes poetas da tradição islâmica da Pérsia e da Arábia, né? E aqui é a leitura de um europeu, de um alemão, né, no final ali do século XVIII, lendo essa cultura. Então ele fez esse divã, que é essa coletânea, né? Divã seria coletânea de poemas. E aí ele vai falar então da cultura, as belas, né, imagens aqui. Lembrar que o Islã tem muita, né, se não gosta muito de imagem, mas quando eles fazem imagens capricham, né? A cultura islâmica não é muito chegada em imagens, né? Por exemplo, o próprio profeta Mohammed não é ilustrado, não se permite fazer ilustração, tá? Até para evitar que ele seja adorado, né? Uma das grandes acusações do Islã com relação ao cristianismo é que eles estão adorando, né, imagens, então é a questão assim, o judaísmo
e o islamismo não usam imagens na adoração, tá? Eles usam grafias, letras e tal. Muito bem, aí aqui o Rafez, o Rumi, o Attar são grandes clássicos persas e o Goethe fez uma releitura, né? Então, para vocês conhecerem mais a cultura, e aí ele vai explicar como é que ele teve acesso a esses autores, vai fazer uma pequena biografia deles, né? É a Era de Ouro, tá? Era de Ouro da civilização islâmica, grandes poetas ali entre o século, né? Assim, 200 anos depois do profeta, tá? Então, o profeta do século 7, 8. Então, a grande efervescência cultural foi no século 9, 10 e 11, tá? 10 e 11 ali, que aí sofreu um pequeno abalo com as cruzadas, mas o pior abalo foram os mongóis lá vindo da China ali, né? Que invadiram Bagdá. Nessa época de ouro, então, a grande poesia, né, grandes filósofos, então, tudo assim, é impressionante. Inclusive, eu tive acesso à cultura islâmica pelos filósofos, né? Então, estando aqui na tradição cristã, o que eu conheci da tradição islâmica foi primeiro pelos filósofos, Avicena, Averroes, né, o Al-Ghazali, Ibn Arabi, né, etc. E aí depois a poesia, né, o Rumi e tal, né, os derviches. Então a gente vai conhecendo, e aí vai conhecendo a religião, né? Então eu comecei então a ter o contato com a religião, e aí você vai ler, obviamente, a obra-prima da religião, a base sagrada da religião, que são as escrituras, né? Então, assim como tem a Torá, a Tanar, né, que são as obras judaicas, hebraicas, você tem os evangelhos, né, as cartas de Paulo, o Apocalipse, tem o Sagrado Corão, que é essa literatura sagrada, que é a base, né, é a base de toda a religião. Né? Então é interessante ler, né, assim, a cultura islâmica, tanto por esses detalhes mais culturais, históricos, né, civilizacional, porque o Islã é mais que uma religião, é uma civilização, é uma forma de disciplina, é uma forma de jurisprudência, tem as escolas de jurisprudência do Islã, né? E aí também é conhecer a poesia, né? Acho importante aí você conhecer aí como é que a religião influenciou a poesia, poesia que já existia antes da religião, né? Hoje você tem as coletâneas de poetas da época pré-islâmica, os poetas árabes pré-islâmicos, né? Da época das tribos. E aí esses poetas depois influenciaram os poetas islâmicos, e aí agora a poesia islâmica, né, é relida pelos europeus, né? A importância dessa poesia quando chegou na Europa, né? Então acho importante aí, e claro, obviamente, né, ter o acesso aqui, é uma obra muito básica, você não conhece nada de Islã, eu recomendo essa obra, justamente porque a partir dela você tem um olhar, né, para você entender esses, aí se você quiser especializar, quiser conhecer mais particularmente, né, a poesia, a filosofia, né, o que é o sufismo, aí você vai, né, procurar livros mais específicos, igual, né, essa dica aqui de um livro mais específico. Tá? É um livro voltado mesmo para as ordens do Sufi. Né? São ordens, igual eu falei, né? Igual você tem as ordens de monge, etc. Tá? Então, essa é uma obra específica. Você já tem que conhecer uma coisa do assunto, tá bom? Não vai pegar esse aqui, o que é isso? Então, você vai pegar um livro desse, né? Recomendo que leia o Alcorão, qualquer versão. Tem uma versão inglesa muito boa, tem na internet aí, né? Você acha na internet as versões do Alcorão em inglês, né? Se você tem influência no inglês, ótimo. Tem notas explicativas, etc. Né? E esse livro do Islã você tem uma base da civilização, né, da obra, o que é a Arábia, o que é a Pérsia, o que é a Turquia, né? E as diferenças entre eles, né? Igual eu falei no último vídeo aí, as diferenças culturais e políticas, né? A Arábia é diferente da Turquia, a Turquia é diferente da Pérsia, né? A Pérsia que é o Irã. Então você tem alguns lugares a maioria sunita, outros a maioria mais xiita, e na Turquia a religião está separada, né? O Estado é mais secular. Na Turquia tem grupos religiosos que querem voltar a uma ligação mais religiosa no Estado ali, mas o Estado misturado com religião é mais forte na Arábia e na Pérsia, ou Irã, e na Turquia é diferente. Então são três países islâmicos, mas você vê que são diferentes entre si. Né? Não confunda a Arábia, Pérsia com a Turquia. São três países diversos e muitas vezes até brigando pela hegemonia geopolítica ali, tá? Ok? Então fica aí a dica. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.